Olá, galera! Estamos aqui no Pod Eva para mais um podcast. Hoje estou com Laura Bringel, advogada, trabalhista e previdenciário, não é isso? Gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco sobre a sua história como advogada, como que você escolheu a profissão. Conta pra gente um pouco aí da sua vida, dessa trajetória, dessa carreira na advocacia. Olá, Marcela, tudo bem? É um prazer estar aqui inicialmente. Obrigada pelo convite. Eu vou falar um pouquinho da minha história no direito, digamos assim. Na verdade, eu fiz uma transição de carreira, eu sou administradora também, trabalhava com banco, eu era bancária, e no momento da minha vida apareceu essa oportunidade de eu largar o banco e eu ia até mudar de Goiânia, na verdade, né? Mas aí eu decidi ficar e fazer a transição e estudar direito. E já tem 8 anos que isso aconteceu e eu estou atuando eu escolhi a área trabalhista e logo em seguida a previdenciária, que elas são muito bem juntinhas, elas andam juntas, né? E eu escolhi, eu sou apaixonada e eu atuo hoje nessas duas áreas e sou muito feliz. Legal. Hoje o tema é sobre os direitos trabalhistas e também a gente vai falar de um tema muito interessante, importante para a sociedade, que é o assédio moral e o assédio também sexual. Vamos começar falando um pouco sobre os direitos trabalhistas básicos, as novidades da legislação trabalhista, mas vamos passar por várias, hoje, temas aqui interessantes. Vamos começar falando dos direitos trabalhistas, fala um pouco mais para quem está em casa entender um pouco melhor os direitos trabalhistas e temos novidades aí legislativas no âmbito trabalhista? Então, Marcela, o direito do trabalho, ele é muito lindo, eu falo, né? Se ele fosse realmente respeitado e seguido por empregados e empregadores, eu digo assim, seria tudo maravilhoso, né? O nosso escritório, que eu sou sócia do escritório Garcia e Bringel, ele é um escritório eminentemente trabalhista, 99% dos nossos clientes são trabalhistas empregados. Então, a gente atua muito em prol do empregado. E aí a gente sempre fala para todos eles prestarem atenção nos direitos básicos, os mais simples, que muitos empregadores eles não respeitam, não cumprem as leis. E eu vou falar um pouquinho de cada um deles, assim, os mais gerais, digamos assim. Por exemplo, desde o primeiro dia de trabalho do empregado, a carteira dele deve ser registrada. Não existe prazo para se registrar. Desde o primeiro dia, já é uma imposição legal isso. Então, o empregador já tem que se atentar. Se não foi cumprida essa regra de registrar a carteira desde o primeiro dia, o empregador já pode ser multado por isso. A segunda, a jornada de trabalho. O empregador ele tem que trabalhar 8 horas por dia e 44 horas por semana. Ele pode fazer até 2 horas extras por dia, mas aí o empregador tem que pagar por essas horas ou fazer um acordo de compensação de horas. Se ele trabalhou duas, além do horário das 8 por dia, ele vai folgar aquelas duas no outro dia. Isso é uma obrigação também da empresa. E ele tem que se atentar para isso, para fazer essas contas, para poder cobrar do empregador. Outra coisa, adicional noturno. Quem trabalha no período noturno, que é o que é compreendido entre as 22 e as 5 da manhã, tem direito a receber um percentual a mais no salário, porque trabalha à noite e é mais prejudicial à saúde. É uma forma de indenizar esse risco para a saúde. Adicional de periculosidade. Aqueles empregados que trabalham sujeitos a atividades de risco como explosivos, inflamáveis, eles têm um risco maior de acidente. Então, ele também tem direito a uma indenização, que é um percentual a mais no valor do salário dele. Da mesma forma, aqueles trabalhadores que trabalham sujeitos a agentes químicos, físicos e biológicos, que é ruído, material químico, poeira, tudo isso são agentes insalubres que prejudicam a saúde dos empregados. Eles também têm direito a uma indenização, um percentual a mais no valor do salário, por conta de estarem expostos a todo dia a esses riscos. Intervalo. Todo empregado tem direito a, no mínimo, 1 hora de intervalo durante a jornada de 8 horas de trabalho.
de acordo com... Existe convenção, que a gente fala que é convenção coletiva de trabalho, e acordo coletivo de trabalho são acordos feitos entre empregados e empregadores, que eles podem diminuir, mas no mínimo por 30 minutos, mas são só algumas categorias de trabalho que têm esse direito de diminuir através de acordo ou convenção, o horário do intervalo, mínimo de meia hora. Mas a maioria dos empregados tem, no mínimo, 1 hora de intervalo garantido pela Constituição Federal. A grande maioria dos direitos trabalhistas já estão lá num rol bem grande na Constituição Federal. Isso. E apesar de ter também a CLT, a grande maioria do rol de direitos está ali na Constituição Federal. E assim, todos eles são importantes, mas, por exemplo, na prática, eu vou falar isso como empresária que já fui. Na prática é complicado você, por exemplo, cumprir com a questão de assinar a carteira já no primeiro dia de imediato. Porque às vezes você chama a pessoa no primeiro dia, no outro dia ela não vai mais. Quem precisa de pessoas, de prestadores de serviço, quem precisa de funcionário, é complicado, a coisa não é fácil. Os adicionais, todos eles, é até uma forma de incentivar a pessoa se expor daquela forma, daquela maneira, se aventurar, né, naquele trabalho. E quem assim, é importante os direitos trabalhistas, porque você tem que proteger mesmo as classes dos trabalhadores, mas o lado também do empregador não é tão fácil assim. Eu entendo. Hoje Não em é dia tão fácil complicado. assim, porque cada vez mais está difícil você encontrar pessoas dispostas a trabalhar. Às vezes você, nossa, faz várias, manda muito assim mensagem, muitas entrevistas e muita gente que falou que ia comparecer na entrevista não chega nem ir fazer entrevista, né? Então são circunstâncias que para quem entende a realidade sabe que é complicado o próprio empregador cumprir assim 100% à risca o que está ali de previsão constitucional, previsão legal trabalhista. Mas casos de violação de direitos, por exemplo, o empregador está trabalhando no período noturno sem o adicional noturno, né, que já é uma violação do direito de um direito constitucional. Nesses casos de violações graves, né, aos trabalhistas, como que as pessoas podem acionar o judiciário, como podem denunciar essas violações? Marcela, a primeira coisa que a gente orienta os nossos clientes no escritório é a ele perceber que esses direitos estão sendo violados. Como que ele vai fazer isso? Ele vai ter que se aprimorar, vai ter que conhecer esses direitos, porque hoje a gente tem rede social e todo mundo está divulgando o direito do trabalhador e ele tem acesso. Antigamente era mais difícil, o empregado não tinha tanto acesso à informação quanto ele tem hoje. Então, está muito mais fácil dele saber que aquele direito é dele e ele possui e ele vai saber como identificar se o empregador não está cumprindo. Primeira coisa. A segunda é ele começar a juntar provas de que aquele direito está sendo violado. E como que ele faz isso? Gravando um áudio, tirando uma foto, pedindo para um colega olhar que aquilo que não está correto. E a terceira coisa que eu sempre falo é procurar a ajuda de um especialista, porque ele vai orientar direitinho como que ele vai ter que agir. Geralmente é com uma ação na Justiça do Trabalho, que é uma justiça super célere hoje, ela não é partidária para nenhum dos lados, muito pelo contrário, ela é muito justa, ela observa, por isso que eu falo com relação às provas. Se você alegou uma coisa e não provou, você não tem aquele direito. Então, hoje ela observa muito isso. Você alegou, você provou. Você falou o contrário, você provou. Quem provar, e a verdade, a justiça é assim, não é só alegar e pronto, você tem que alegar e provar. Por isso que é o que eu sempre falo, junte as provas e procure um especialista, que o seu direito vai ser resguardado. Vamos entrar no assunto do assédio moral, né? Que o assédio moral, muitas vezes,
pode ocorrer no ambiente de trabalho, né? Eu queria que você explorasse mais esse tema, explicasse, né, quais os casos que se enquadra aí no assédio moral, como que identifica como que o trabalhador identifica esse assédio. E você vê que existe o assédio moral não só no âmbito privado, de empresas, como também hoje tem sido muito comum no setor, no serviço público, né? Muitos servidores públicos têm sofrido também com assédio moral e muitos servidores públicos, assim, já tem casos de suicídio, casos de pessoas que entraram em depressão em condições críticas de saúde por conta desse assédio moral. Vamos explicar e informar sobre esse tema. O assédio moral, por mais que seja um assunto bem recorrente, muitas pessoas ainda têm uma noção equivocada ou errada mesmo do que é o assédio moral. O assédio moral não é simplesmente o seu chefe chegar para você e falar, gritar com você uma vez só na frente de um coleguinha ou algo parecido. O assédio moral ela é uma violência contra a dignidade, contra a integridade do empregado. E aquilo é de uma forma reiterada por um longo período. Não aconteceu uma vez ou duas só. Geralmente vem de uma hierarquia, né? Um chefe, um superior, que tenta atingir o emocional mesmo, a parte psicológica daquele empregado e vai colocando ele em situações constrangedoras, humilhantes, e pode ser por diversas situações podem ocorrer, não simplesmente um xingamento, mas, por exemplo, se ele tinha uma função e você do nada tirou aquela função do seu empregado e deixou ele no ócio, aquilo já fere o emocional dele, ele se sente um incompetente. E aquilo vai perdurando. Ou você conversa com todos os seus empregados e não fala diretamente com um, manda e-mail ou só mensagem e não fala pessoalmente. E isso também configura assédio moral se for por um período longo e reiteradas vezes. Então, são inúmeras situações que vão abalando aquele emocional da pessoa, a dignidade, a integridade, e causa realmente uma saúde mental na pessoa. Pode desenvolver Um vários problema problemas mental, na verdade, pode né? desenvolver, desencadear diversos problemas psicológicos, né? Algum transtorno. Sim, com certeza. E você falou no serviço público. A gente teve um caso recente em Minas Gerais, de uma escrivã que sofria assédio moral e sexual, vai ser comprovado ainda, está em fase de investigação, do delegado, né? Da delegacia da cidade. E se tratando tanto na rede privada quanto no serviço público, existe possibilidade de ir buscar no judiciário uma indenização. Com certeza, tanto com pelo certeza. assédio moral quanto o assédio sexual, a depender do nível desse assédio, da forma como foi, que também vai definir e determinar o valor dessa indenização. Então, o assédio sexual é um pouco diferente, porque ele é um crime previsto no Código Penal. Então, o responsável pelo assédio, o assediador que se assediou sexualmente... Além de responder na esfera civil, vai responder na criminal. Ele pode, inclusive, ter pena de 1 ano e 2 meses, se não me engano, de reclusão. Além de pagar a indenização, ele pode ser preso ainda. Então, são 2 casos distintos, o moral e o sexual, sendo que o sexual é mais grave, né? É no caso o crime do abuso sexual, né? Que é na condição de hierarquia, né? O crime previsto no Código Penal. O assédio mesmo, ele não precisa nem fazer nenhum ato chegar a concretizar. Mas, por exemplo... O simples assédio, né? O simples assédio já configura crime. É isso. Ficar falando palavras obscenas, algo parecido, brincadeirinhas de mau gosto com algum tipo de insinuação sexual. Qualquer insinuação de teor sexual já configura assédio sexual. Entendi. E no caso do assédio moral, pelo que você falou, não é um episódio apenas. Não. É um constante quadro de diminuição. São vários episódios seguidos e constantes e por um forma período... de minar a autoestima, minar a autoconfiança do profissional, né? E seria nesse sentido. Nesse sentido. É uma forma de humilhação. É um assédio meio que funcional, digamos assim. Ele quer
diminuir o empregado daquela função que ele exerce na empresa. Tanto é que o ambiente de trabalho fica doente, não só o empregado, mas todo o ambiente adoece. Mas existe muitos casos também que eu entendo que configuram assédio moral. Por exemplo, é, o empregador achar que o funcionário está sempre à disponibilidade dele, a serviço dele. Por exemplo, ele sai de lá, do ambiente de trabalho, do serviço, ele está constantemente ligando fora do horário, exigindo coisas, às vezes liga em horários que ele está de madrugada, liga que ele está num ambiente familiar com a família dele para ele ter que resolver tal coisa. Isso também pode se enquadrar no assédio moral. Ou Olha, já seria uma seria questão. uma sobre-jornada, digamos assim. Ele poderia pegar todas essas provas de ligações e cobrar hora extra. Então, nesse Entendeu? caso, não configura. Seria Dependendo da forma que o empregador falou, pode configurar. dependendo da forma. Isso, da forma que ele fala. Não é só, tem esse trabalho para você, vai lá e faz. Isso não, é como se ele estivesse fazendo um trabalho extra-jornada, né? Um extraordinário. Sim, Agora, se ele obriga, vai lá, não sei o quê, ou se é obrigação, dependendo da forma que ele falar com o empregado, pode configurar sim. sim, entendi. Pode configurar. Depende muito das circunstâncias, da forma como for, Sim. for a abordagem. Isso, exatamente. No caso, é, essas situações de constrangimento, essas situações de assédio moral, todas também têm que ser comprovadas com áudio, com fotos, com tudo que tiver de possível para Exatamente. demonstrar judicialmente, ter provas cabais de que houve o assédio. Exatamente. E assim, é uma situação meio complicada de se comprovar, porque as pessoas às vezes ficam envergonhadas. Elas se sentem, elas adoecem mesmo e acham que são incompetentes. Acontece muito. O caso da moça, da escrivã, que foi no serviço público, mas acontece exatamente igual no privado. É bem parecido. Mas no caso do serviço público, por exemplo, dessa escrivã, que ela sofreu assédio moral, sexual pelo delegado, essa família ainda pode entrar com uma Pode. indenização, no caso, contra o Estado, né? Porque Isso, ou porque era um um órgão servidor público. público não vai mover contra o empregador, ele vai mover contra o Contra Estado. isso, e que nem na empresa também. Se foi um empregado, um chefe que assediou moralmente ou sexualmente o empregado, a empresa que vai responder. E É aí isso, depois ela vai cobrar daquele empregado, entendeu? Mas aí isso a que eu ia perguntar. responsabilidade é da É da empresa. empresa. É da empresa. Entendi. Porque a Então, empresa, ela, mesmo que, por exemplo, não seja o próprio empregador, né, que está cometendo esse abuso, seja um funcionário, ainda que seja um funcionário dele, a responsabilidade é do empregador. é do Será empregador. movido contra o empregador. Contra o empregador. Porque o empregador, ele corre, assume todos os riscos da empresa, sejam E o financeiros, que qualquer poderia. tipo de risco. Então, ele tem o dever de fiscalizar todas as atividades da empresa. Todas. Para ver se está todo mundo fazendo o seu papel certinho, se está acontecendo alguma intercorrência, alguma coisa diferente, que está fora do comum, assim. Então, por isso que ele é responsável, porque ele tem a obrigação de estar fiscalizando todas as atividades empresariais. Certo. E o que poderia o empregador que teve um funcionário que cometeu esse assédio depois que entrar contra o funcionário para ser ressarcido em razão, demiti-lo, né? No E caso, entrar geralmente ele vai demiti-lo por justa por justa causa. causa e é possível o empregador que teve um funcionário que cometeu esse assédio moral, esse abuso sexual, é, ingressar contra o funcionário e reaver aquilo que ele teve que desembolsar pela vítima? Olha, é muito difícil acontecer isso, até porque o empregado não tem, ele é hipossuficiente, ele não tem recursos na maioria das vezes, né? Mas é possível sim, se realmente ficar comprovado que aquela pessoa assediou, principalmente sexualmente, a Vamos alguma considerar mulher, digamos vamos assim. considerar aí uma multinacional. É perfeitamente possível alguém na gerência, na diretoria, cometer um abuso moral, abuso sexual, assédio sexual contra uma funcionária. Se o
dono, né, dessa multinacional, ó, quem está ali na hierarquia maior, demiti-lo por isso, por justa causa, e houver um processo judicial de indenização, ele poderia reaver perfeitamente. Poderia, inclusive, denunciá-lo na esfera criminal. Uhum. Pode, com certeza. Entendi. É sempre necessário por parte do dono da empresa, aquele que está ali, o empregador, ele tem que sempre fiscalizar a conduta dos seus funcionários. Sempre. Inclusive, além disso, ele tem que estar sempre orientando, dando cursos, o que significa, explicando exatamente o que é o assédio moral, como você deve se comportar. Se ele tiver um código de ética dentro da empresa, é melhor ainda. Eu falo de grandes empresas que o fluxo é maior de Que tem funcionários. muitos E a funcionários, né? fiscalização é mais difícil, né? Então, ele está sempre que dá programa de treinamento, código de ética, orientando os empregados que se virem alguma coisa diferente, já informarem o superior, para estar tomando já uma providência com relação àquele único ato, para que não se prolongue, né? E ele tem muitas medidas para diminuir, pelo menos tentar diminuir, né, essa quantidade, que hoje em dia ela é gigante. Eu fiz até uma pesquisa no Tribunal Superior do Trabalho, no ano de 2021, até 2021 já tinham tido 52 mil ações de assédio moral na Justiça do Trabalho. Nossa, é muita É coisa. um número muito alto, muito. Muita coisa. Eu queria que você falasse melhor, explicasse melhor como conduzir essa situação de assédio no âmbito de trabalho, né? Seja ela no setor privado ou público. No caso, fala um pouco como conduzir essa situação de assédio por parte do funcionário que está sofrendo assédio, como que ele deve agir diante dessa situação, e também no caso do empregador que se atentou por uma conduta de um funcionário. Primeiro fala de um funcionário sendo vítima dessa situação, como ele deve agir. Eu vou dar um exemplo fictício. Digamos que eu seja funcionária de uma grande empresa e eu estou sentindo que o meu chefe, o superior lá, tá me dando muito trabalho, além do que está no meu contrato, está me sobrecarregando, eu não estou conseguindo, e com isso eu estou ficando meio triste, porque eu sou uma empregada muito capacitada, eu sei que eu consigo fazer aquilo, mas a quantidade está superior, está além das minhas forças, porque não é o normal. Ou o contrário, sou muito capaz, estou ali querendo trabalhar e não tem trabalho. Meu chefe está dando para todos os meus outros colegas, e com isso, no primeiro exemplo que eu dei, como eu não estou conseguindo, ele começa a me falar para todo mundo. Ah, porque a Laura não dá conta do trabalho dela, eu passei para todo mundo já terminou e ela não. E isso vai falando, ao longo vai passando o tempo e só me dando trabalho. Ou então, a Laura não faz nada, no segundo caso, né? Todo mundo fazendo o trabalho, ela lá, parada, não faz nada, parece que não tem trabalho. Ele faz isso de propósito, entendeu? Para criar essa situação vexatória para o empregado. E aquilo, a autoestima dele vai caindo, o poder dele de profissionalismo, ele vai perdendo totalmente, ele vai acreditando que realmente ele não tem capacidade, que ele é incapaz, entendeu? Que ele é incompetente, e aquilo ele vai adoecendo e cada vez piorando, e aí sim vai diminuindo a capacidade de trabalho dele. Até que chega um ponto, aí o que eu tenho que fazer no caso, né? Aconteceu essa situação, eu percebi isso, que nem eu falei anteriormente. O empregado tem que perceber que está acontecendo isso, entendeu? Antes dele adoecer, ele tem que ter uma forma dele perceber isso. E já conversar com outro colega. Pô, cara, o chefe está fazendo isso comigo, isso está fazendo. Perguntar para todos os colegas. Não é certo, está acontecendo com vocês também? No caso, o funcionário, ele funcionário. tem que se atentar aos sinais de que está sofrendo o O assédio. Ele tem que estar atento, Ele porque tá só aqui- ele pode fazer por ele. Entendeu? Então ele tem que estar atento para ele não adoecer. E aí ele conversa com o superior e fala: pô, o chefe está fazendo isso, o que eu faço? E aí o chefe do chefe tem que dar um jeito no chefe. E assim vai. Se por fim não resolver a situação, ele tem que procurar um especialista. E ele vai juntar as provas antes de procurar e falar: tá acontecendo isso, isso, isso e aquilo, e tá me adoecendo, eu quero tomar uma providência.
E ele pode já entrar com uma ação trabalhando na empresa. Ele não precisa sair da empresa para entrar com ação. Ele pode entrar com assédio moral, cumprindo, sendo empregado da empresa. Ele não precisa sair. Entendi. E se porventura demitir ele, que ingressou um processo, que é possível uma demissão? Por exemplo, você falou, o empregado não precisa sair da empresa para ingressar com assédio moral, pedir os danos morais, né, pelo assédio moral. Ele pode continuar na empresa e ingressar judicialmente. Mas e se ele sofrer, o empregador fica impossibilitado de demiti-lo? Não, ele não tem estabilidade nenhuma. Ele Então, pode ser dispensado, mas aquele ambiente está adoecendo ele. Mas aí ele vai ser dispensado e vai receber todos os direitos dele. O empregador entendi. é obrigado a pagar todos os direitos. Ele dispensou sem justa causa. O ajuizamento de uma ação para cobrar direitos que estão sendo violados não dá direito ao teu empregador te mandar embora por justa causa. Entendeu? Sim, entendi. Ele, de certa forma, também não compensa tanto você permanecer em um ambiente que te faz tão mal, tão tóxico, que te adoece, né? Só Exatamente. que uma possibilidade, talvez, é, insistir como se diz, tentar fazer de alguma forma que mude a situação, se não mudar a situação no diálogo, na conversa, aí sim ingressar, Em última opção, última opção, ingressar judicialmente. exatamente. E ainda existe uma outra figura na lei trabalhista, que é a chamada rescisão indireta do contrato de trabalho, que é quando o empregador comete faltas que dão, que possibilitam o empregado entrar com uma ação, falando que ele está cometendo justa causa. É a justa causa inversa. Não é o empregador que cometeu um ato que enseja a justa causa. É o empregador que cometeu. E nesses casos de violações dos direitos, a maioria deles está lá na lei trabalhista que ensejam o direito do trabalhador entrar na justiça cobrando a dispensa como se fosse sem justa causa nesse caso, porque os direitos que ele vai receber são os mesmos de quando ele é dispensado sem justa causa. Porque, no caso, quem deu o ensejo para a rescisão do contrato, quem cometeu a justa causa foi o empregador, não foi ele. Entendi. Entendeu? Ele É, tem mais essa opção ainda. no caso da rescisão indireta, em quais casos que você fala que seria uma rescisão indireta? Explica assim melhor um pouco. Por exemplo, se você trabalha, eu vou dar um exemplo que já é pacificado no Tribunal Superior, os depósitos do FGTS. O teu empregador desconta todos os meses o teu salário e tem um percentual que é do empregado e um outro percentual do empregador. E aí ele tem que fazer esse depósito na conta vinculada do empregado todo mês. Se ele não faz esse depósito, já dá ensejo à justa causa. Entendeu? Que é uma falta Sim. gravíssima. O fundo de garantia do tempo de serviço é uma indenização, é uma suposta indenização que o empregado tem caso ele seja dispensado sem justa causa, porque o empregador tem esse livre arbítrio, né, de dispensar o empregado a qualquer momento. Ele não precisa de motivo, desde que ele cumpra todas as regras e pague todos os direitos. E o FGTS é um deles. É como se fosse uma indenização por ele ser dispensado a qualquer momento, entendeu? Sim. Eu queria que você falasse agora. Desculpa, gente. Toma água. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como o empregador deve conduzir uma situação aí de assédio moral ou de assédio sexual por parte do funcionário. O que você orienta nessa situação? Olha, é um caso seríssimo, tanto é que a responsabilidade é dele, empregador. Então, se ele está fiscalizando e perceber um caso, a primeira coisa que ele tem que fazer é tirar esse empregado de cena. É a recomendação primeira. E verificar quais foram os danos que ele já causou na empresa e tentar fazer com que volte a salubridade para aquele ambiente de trabalho que com certeza já ficou insalubre. Porque assédio moral é uma coisa que contamina todo mundo, todo o ambiente. Então, todo mundo ali já deve contaminar. Tem que começar a fazer programa de treinamento, explicar a situação ocorrida, inclusive, para todos os demais empregados, e orientar como que eles têm que fazer, como a gente já falou anteriormente, né? Caso perceba alguma atitude de algum outro colega, informar o superior,
fazer com que seja cumprido um código de ética que ele já tem que ter feito, entendeu? Ou se não tem, fazer o código de ética e, e ele consegue fazendo todas essas ações assim. É sempre o empregador, ele deve estar atento e buscar dar mais treinamento para os seus funcionários, Orientação, o- principalmente. no sentido de posturas, no sentido É de de conduta mesmo. condutas, Aqui né? dentro pode isso, 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 aquilo. É proibido isso, isso, isso. Desde que não atinja a honra, a imagem e a moral de nenhum empregado, lógico, né? Você aconselharia já de imediato um empregador que está sofrendo um assédio sair? Ou você aconselha ele, primeiramente, tentar conversar e depois, se não resolver, ir acumulando as provas? Porque muitas vezes o empregador ele precisa, né, desse trabalho. E o que você orienta não é o empregador já de imediato sair. Então, o empregado, ele precisa, depois que ele percebeu que aquilo tá ferindo a integridade, a dignidade dele, ele vai optar por sair, mas se ele sair e for procurar os direitos dele, não adianta ele ir sem provas. Então, ele já tem que se atentar para isso principalmente. Se ele quiser procurar esse direito dele, ele vai ter que ter prova e aí ele tem que ficar mais na empresa para poder juntar essas provas. Não adianta sair sem as Não, provas. porque ele vai pedir demissão e não vai receber os direitos. Sim, o Porque não vai ter como certo. ajuizar a ação sem prova, entendeu? Então, o certo para quem sofre esse tipo de assédio é permanecer por um tempo ainda acumulando e fazendo essa apanhado de provas. Isso se não resolveu internamente, né? Que nem a Uhum. gente falou, a última opção é o ajuizamento da ação. Mas se ele já conversou com diversos outros superiores e nenhuma medida foi tomada pela empresa, a única opção que resta para ele é essa. Então, se ele vai decidir sair e entrar com uma ação na Justiça do Trabalho, ele tem que juntar as provas, Sim. entendeu? Não adianta sair sem as provas, Não não vai adianta. conseguir Não, nada. não consegue. Até porque o assédio é uma coisa bem difícil de se comprovar. Entendi. E no caso de um colega, você, como funcionário, está sendo assediado por um colega, você deve imediatamente comunicar ao chefe. Se não for, quando não é o chefe, às vezes é até mais fácil de solucionar, né? Porque você vai, sempre tem também alguém de hierarquia superior para recorrer. Mas quando é um colega, eu acho que existe mais par de igualdade. Porque quando você sofre o assédio de algum superior, você vai ter que buscar um superior ainda acima dele, né? Isso. Agora, quando é, no caso, um colega, deve então o empregado, o funcionário, se dirigir primeiramente, conversar da situação com o chefe. Sim, nesses casos ainda é um pouquinho mais complicado, porque geralmente colega tem muito de brincar um com o outro, aquelas situações que Vão para dizer que muitas é só pessoas brincadeira, né? Muitas exatamente. vezes vai ter a desculpa de ser só uma brincadeira. Isso, e ela estava Entendi. só brincando com ele, então é um pouquinho mais complicado. Mas tem como se provar sim. Se ele tiver uma postura e falar, cara, eu não gosto desse tipo de brincadeira, vamos parar. Eu nunca brinquei com você assim, então eu não aceito, por favor, para. Se ele já tentou conversar com o colega várias vezes e o colega continuou com aquelas brincadeiras de mau gosto, digamos assim, né? E tá atingindo a dignidade e a integridade dele de alguma forma, ele tem que se dirigir ao superior e falar: eu não quero mais trabalhar com ele, porque está acontecendo isso, isso, isso. E da mesma forma, É possível fazer uma troca, às vezes trocar de equipe, de trocar equipe, de de lugar, de sala, sala, né? É possível sempre tentar resolver de alguma forma que não seja judicial. Aliás, isso, a judicial é em é a último última caso, opção, a última opção, só quando tem jeito mesmo, né? mesmo, é. Mas se você vê muito assim no judiciário, pessoas de assessores, pessoas sofrendo, né?
abuso, às vezes, moral de juízes, juízas, que é muito difícil, às vezes, contornar essa situação, a não ser que consiga uma troca, né? Às vezes, ir para algum outro gabinete, aí conseguir ir para outra pessoa, mas cada vez, você vê vários casos de tentativa de suicídio por parte de funcionários do Ministério Público de São Paulo. Agora, teve esse caso da escrivã, que ficou escancarado, né? Foi para toda mídia, rede social aí. Sim. Então, assim, cada vez mais tá havendo mais casos e ficando mais divulgados, né? Eu acho que sempre teve. Porém, hoje em dia está sendo mais expostos, está sendo explícito esses casos, né? As informações são mais acessíveis hoje para todo Hoje mundo, todo mundo né? grava áudio, filma. Aham. Então tá mais fácil De denunciar, de inclusive. denunciar. Eu gostaria que você deixasse um recado, né? Gostaria já tá quase encerrando, mas eu queria que você falasse mais um pouco sobre o direito do trabalho, a pontuar algo que você acha importante, né? E deixa também o seu Instagram, deixa o seu contato, fala onde que fica o seu escritório. Pode deixar mais algum recado aí pro pessoal de casa. Então, vou falar sobre verbas rescisórias, prazo, se você foi dispensado por justa causa, empregado. Ou sem justa causa, perdão. Que a gente está falando de rescisão indireta, eu vou pegar essa linha de pensamento e vou continuar. A rescisão indireta, quando o empregador comete a justa causa, o empregado recebe as verbas igualmente como se tivesse sido dispensado sem justa causa. Então, toda vez que ele sofrer essa dispensa sem motivo nenhum, o empregador simplesmente falou: não quero, não preciso mais do seu trabalho, tchau, muito obrigada. Aí ele tem que se atentar para quais serão as verbas que ele vai receber. É o saldo de salário dos dias que ele trabalhou no mês, os depósitos integralizados dos valores do FGTS, mais uma multa de 40% sobre o valor daquele depósito, as férias vencidas, se ele tiver completado o período aquisitivo de 12 meses, ele tem direito a receber umas férias, se ele não usufruiu desse período de férias proporcionais mais um terço e 13º mais um terço. E as guias para dar entrada no seguro-desemprego, se ele tiver direito. E o prazo que o empregador tem para pagar essas verbas rescisórias são 10 dias após o fim do contrato. E o aviso prévio também nas verbas. Se ele cumprir o aviso de 30 dias ou 33, digamos assim, dependendo do tanto de tempo que ele já estava na empresa, o prazo de 10 dias começa a contar após o final do cumprimento do aviso prévio. Se o empregador dispensou ele de cumprir e pagou de forma indenizada, vai ser a partir do último dia do final do contrato, que começa a contar os 10 dias. Então, fiquem bem atentos para isso, porque o empregador pode dispensar a qualquer momento e sem motivo, mas ele é obrigado a indenizar, de alguma forma, o empregado por isso. E eu agradeço pela oportunidade mais uma vez. O meu nome é Laura Bringel, eu sou sócia do escritório Garcia Bringel, que fica na Avenida T8, número 548, na sala 10, no setor Bueno. E o nosso Instagram é garcia.bringel. Segue a gente lá, que a gente tá passando todo dia com informações, com vídeos. A gente está cada vez mais informando o nosso cliente, que é o empregado, 99%, né? De todos os direitos que eles possuem. Sim, eu gostaria novamente de agradecer sua participação. Acho que foi bacana o bate-papo. A gente trouxe bastante informação, conhecimento, falando sobre temas que eu acho bastante relevantes e foi bem bacana. Eu tinha muita vontade de falar sobre esse tema, falar sobre trazer isso para o Pod Eva e agradeço bastante você da sua vinda ao Pod Eva. Foi enriquecedor. Vamos despedir do pessoal de casa. Quem ainda não tiver se inscrito no canal, siga o nosso canal Pod Eva e também já segue o Instagram @PodEvaOff. Tchau, tchau. Vamos ficando por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.